Para este segundo painel, portanto, convidamos ao palco o moderador da mesa, o senhor André Macedo de Oliveira. O André, doutor em Direito pela UNB, professor da Universidade de Brasília, ex-desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do DF e advogado. Convidamos também a senhora Daniela Moraes, doutora e pós-doutora em Direito, professora da Universidade de Brasília. Convidamos a senhora Cristina Mota, doutora em Direito, membro e secretária adjunta do IBDP e advogada. Convidamos a senhora Bruna Braga da Silveira, doutora em Direito, professora e coordenadora da Estácio no Estado do Pará, advogada e membro do IBDP. Obrigado. Bom dia a todos. Dá prosseguimento ao esse clima fraternal e de boas discussões acadêmicas e nesse congresso em homenagem à ministra Nancy Andrighi. O segundo painel é Tribunais Superiores e Fixação de Teses Jurídicas. Nós temos 3 mulheres processualistas aqui, a Bruna Braga da Silveira, Cristina da Mota e Daniela Marques de Moraes. E eu passo de pronto, sem maiores delongas, para a Bruna fazer a sua exposição. A Bruna, complementando o que o cerimonial já apresentou, ela é doutora pela Universidade de São Paulo, tem mestrado na PUC, é professora e coordenadora da Faculdade Estácio, no Pará, advogada e membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Está com a palavra, Bruna. Tem 15 minutos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E um prazer ainda maior em ser um evento em homenagem à ministra Nancy, que já a gente dispensa elogios, né? Todos já elogiaram a exaustão. Então, o tema que eu resolvi falar hoje para vocês aqui é dentro do tema maior de fixação de teses pelos tribunais superiores. Eu resolvi fazer um recorte sobre a formação de teses, especificamente em recursos repetitivos, tá? Em litigiosidade repetitiva. E aí eu vou fazer primeiro um panorama geral para colocar um pouco do que se passou. Né? O legislador estava atento aí ao grande problemática que a gente tem da litigiosidade repetitiva, então aqueles processos com questões fáticas algo semelhantes, mas questões predominantemente de direitos que se repetiam em milhões de processos pelo país, e aquele amontoado de processos que precisavam ser cuidados. Né? E aí esse cuidado já vem, obviamente, antes do CPC 2015, mas a gente teve algumas novidades nesse sentido e uma tentativa de lidar com essa litigiosidade de uma forma mais cuidadosa, talvez. E o ponto que eu trouxe hoje é exatamente problematizar se olharmos especificamente para a questão da litigiosidade em setores regulados da economia, se essa normatização alcançou o que deveria. Né? Então, problematizar um pouquinho aqui com vocês. Né? Então, o panorama da litigiosidade repetitiva é conhecido de todo mundo, né? Então aquele bando de processos. Se a gente traz isso para a seara dos setores regulados da economia, a gente vê que grande parte dessa fatia de litigiosidade repetitiva é específica de setores regulados. Tá? E o legislador esteve atento a isso, né? E trouxe uma disposição específica para esses litígios. Tá? E que especificidades são essas? Além das características comuns da litigiosidade repetitiva, que todos os litígios repetitivos têm, esses litígios dos setores regulados da economia, da sociedade, né, eles têm uma outra característica que é exatamente essa especificidade técnica da matéria. Então, a agência reguladora, que é um player muito importante nesse cenário, ela tem aí necessariamente uma expertise técnica muito grande, ela lida necessariamente com uma relação sempre triangularizada, porque a gente tem, né, a agência reguladora, que tem poder normativo e fiscalizatório, a gente tem os usuários dos serviços permitidos, concedidos, ou enfim, né, e temos os prestadores de serviço. Então, se a gente olhar já de fora, a gente já verifica só num olhar preliminar que a gente tem interesses diversos. Né? Qualquer relação que esteja dentro do setor regulado da economia, a gente necessariamente tem pelo menos duas lentes
diferentes de análise. Uma lente consumerista, se a gente analisar ali a relação de usuário do serviço e de prestador do serviço, mas a gente tem também uma lente mais de direito público, mais ampla, e que tem necessariamente outra racionalidade, que é a relação estabelecida entre a agência reguladora e a prestadora de serviço público. A gente tem contratos de concessão super complexos por trás, calculados aí a base do serviço tarifário, preço, o próprio equilíbrio atuarial desses contratos, né? Questões que são bem complexas e que têm, e o que importa aqui para a minha exposição, uma ótica, uma racionalidade diferente da ação consumerista. Isso foi para contextualizar onde eu quero chegar, né? E o legislador, ele trouxe, no CPC 2015, quando tratou da litigiosidade repetitiva, a gente tem aí um microsistema de resolução de casos repetitivos, né? Então temos recursos especiais, extraordinários repetitivos e os IRDRs. Tá? Quando o legislador trouxe isso, e os especiais repetitivos não vem do CPC de 2015, mas com a mesma racionalidade, né, tentando aí trazer uma racionalidade, isonomia, previsibilidade dos julgados, porque um processo julgado vai se aplicar para milhares de outros que estão aguardando julgamento. Né? E como uma grande fatia dos processos repetitivos que hoje tramitam fazem parte de setores regulados da economia, então o legislador trouxe um tratamento, um dispositivo, que eu trouxe aqui para vocês, né, dizendo que se esse incidente e esse dispositivo se repete, tanto nos recursos repetitivos quanto no IRDR, tá? O 985 e o 1040, dizendo que toda vez que o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido, autorizado, o resultado do julgamento, então a tese fixada no tribunal, né, essa tese fixada vai ser comunicada, e a lei usa a palavra comunicação, ao órgão regulador, ente ou agência competente para fiscalização da efetiva aplicação da tese tomada aos processos que estão pendentes de julgamento com esse tema. Tá? Então, vejam que aqui a gente tem, a gente está tratando, vai ter um ofício, uma comunicação, uma determinação de um tribunal para que uma agência que não necessariamente fez parte daquele processo fiscalize naquele sentido. Né? A agência reguladora, e aí se a gente voltar para o contexto do Estado regulador, na década de 80, ela foi criada com poder normativo, ela tem uma competência constitucional normativa, e a ótica de análise dessa agência reguladora é uma ótica que observa, ou deveria, ou tenta observar, aquela lógica que eu falei no início da exposição, de observar toda a complexidade desse setor. E aí a gente não vai se aprofundar nisso. Mas vejam o risco que a gente tem aqui, e é o ponto que eu estou querendo chegar. Né? A gente vai ter um julgamento que não necessariamente, e é importante falar aqui, se for um julgamento para julgar a validade de determinado parte, item, enfim, da resolução, necessariamente a agência vai ser parte, está tudo bem, ela vai falar, vai enriquecer o contraditório, vai trazer os argumentos técnicos dela, defender a validade da resolução dela, tudo nesse sentido. Mas quando a gente fala de demandas repetitivas, de litigiosidade repetitiva, a grande parte dessas demandas, apesar de terem, no fundo, efetivamente uma matéria regulada, ela é apresentada para o judiciário e muitas vezes analisada pelo judiciário simplesmente pela ótica consumerista. E qual é o risco que a gente tem daí? É da gente ter uma indevida intromissão do judiciário em matérias regulatórias, porque vejam, eles julgam um processo, o judiciário julga um processo e essa decisão vai se aplicar para inúmeros outros e um sem número de outros que ainda vão ser ajuizados, fora os que já estão suspensos. Né? Então, muitas vezes, a questão efetivamente regulatória não é o objeto principal do processo, a agência reguladora não é parte do processo, mas essa decisão necessariamente vai produzir efeitos. E aí a gente tem esse risco de intromissão. E aí a gente pode fazer até uma análise de quem é a instituição mais adequada para tratar desses temas, né, que não caberia aqui nessa nossa exposição, mas especificamente esse risco é um risco latente. Porque pense, por exemplo, no famoso exemplo das ações de telefonia básica, que todo mundo conhece, aquele bando, uma enxurrada de ações que versavam sobre a legalidade, a validade
da cobrança da assinatura básica de telefonia. Não sei se vocês lembram desse caso, né? Então, pensem na hipótese, por exemplo, de o STF ter julgado ilegal a cobrança da assinatura básica. Eu estou falando hipoteticamente, não do que aconteceu no caso concreto, para trazer para o nosso exemplo, tá? Sairia aí uma comunicação para a Anatel fiscalizar as operadoras no sentido de não cobrar, em tese, porque foi o que o STF decidiu pela ilegalidade, pela abusividade de cláusula de consumo, né? Mas a própria Anatel tem uma extensa normativa interna tratando não só da legalidade, mas do cálculo de como aquela cobrança deve ser feita, da validade e sugerindo que seja cobrado. Então, de que forma a agência reguladora vai receber como legítimo uma decisão da qual ela não fez parte, necessariamente? Aí você já está se perguntando, mas ela pode participar enquanto amigos, né? Tem previsão, e uma previsão forte. A minha leitura é que o legislador tentou incentivar fortemente a participação de amigos nesses julgamentos, né? Mas vejam, esses julgados em recursos repetitivos, eles fazem parte do microsistema de julgamento de casos repetitivos, e a gente tem no 926 e no 927 quais são, que julgados são precedentes por força de lei. E aí minhas colegas vão aprofundar mais nesse tema. Mas os julgamentos em RDR em recurso repetitivo, eles não vinculam a administração pública, né? Eles vinculam o judiciário pela força vinculativa do precedente, né? O judiciário horizontal e verticalmente está obrigado a eles, por força de lei, e vinculam as partes que participaram do processo e, eventualmente, até dos processos sobrestados, porque aquele precedente vai ser aplicado a eles, tudo bem. Mas não vincula a administração pública. E aí está, inclusive, a diferença, né, da força vinculativa do precedente para a força das súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes vieram por ordem expressamente prevista na Constituição, tem aí toda uma construção diferente. Fato é que hoje a doutrina reconhece que os precedentes não, a doutrina majoritária, tem quem discorde, mas defende a não vinculação da administração. E vejam vocês que a agência não está... A agência não está vinculada pelo precedente, seja pela força vinculativa do precedente, também não está vinculada pela coisa julgada, porque ela não fez parte necessariamente do processo e ela vai receber aquilo para fiscalizar naquele sentido. Não só o risco de intromissão em questões que não necessariamente o judiciário está preparado para lidar, não preparado no sentido de ter capacidade técnica, não vou entrar nessa discussão, mas que muitos elementos daquele contraditório não foram trazidos necessariamente para o processo, porque a agência não fez parte. E aí, eu tentei fazer uma pesquisa para levantar esses números, né, para tentar ilustrar isso. E aí, a minha pesquisa levou em conta todos os recursos repetitivos transitados em julgado. Tá? Então, o filtro foi recursos transitados repetitivos transitados em julgado. Tá? Hoje, a gente tem 600, até 30 de outubro, foi quando eu fechei a pesquisa, tinham 670 recursos repetitivos transitados em julgados no STJ, tá? Só especiais, porque o STF usa mais a repercussão geral, enfim, então esse foi o filtro. E de todos os recursos repetitivos transitados em julgados, a gente tem 15% que tratam de questão regulatória, tá? E desses 15%, tá? Então, desses 104 processos da história inteira transitados em julgado, e a gente, quando fala assim, 104, nossa, não parece tanto, mas cada um desses se aplica para um sem número de processos que estão no país inteiro. Então, é um número grande, né? E desses 104, em 76% deles, não houve participação da agência reguladora no processo. Tá? Não houve participação. Seja porque pediu para ingressar, seja porque foi convidado, ou também não era parte. Eu tentei tabular observando as duas. E aí, o que me foi bem palpitante foi ver, né, que em todos esses julgados, desses 104 julgados, considerando o total de casos, tá, 60% dos julgados sequer fez menção à regulação setorial na matéria. Tá? Não mencionou resolução, não mencionou de como aquela matéria é tratada pela agência que tem competência constitucional para normatizar aquele assunto. Tá? 25% considerou fortemente a regulação e na minha tabulação considerou fortemente foi levar em conta nas razões de decidir a regulação, tá? E 15% mencionou, mas não se fundamentou nela.
Eu trouxe esses dados para a gente entender do que a gente está falando, para mostrar onde eu queria chegar, que é exatamente mostrar que a diferença da fundamentação e, portanto, da fixação da tese de acordo com a participação da agência. É claro que, como toda pesquisa, a gente escolhe filtros e escolhe recortes. Tem uma série de outras coisas que poderiam ser abordadas, mas o recorte hoje foi esse. E o que eu consegui ver? Que os recursos repetitivos, que é esse primeiro gráfico que está mais azul, quando a agência participou, tá, 88% dos julgados consideraram fortemente a questão regulatória, ou seja, mencionaram e utilizaram a resolução nas suas razões de decidir. 88%, quando a agência participou, é um número muito alto, né? Em contrapartida, se a gente olha, que é o segundo gráfico, quando a agência não participou, 76% sequer mencionou. Então, é uma questão importante. Eu reputo, ainda que esteja sendo olhada a lente consumerista na análise dessas demandas, né, a questão regulatória é uma questão essencial para decidir esse tipo de lide. Vejam, de nada adianta eu julgar que a assinatura básica é inconstitucional e dizer que inconstitucional, desculpem, mas ilegal porque é abusiva, e mandar não aplicar mais, se aquilo desequilibrar todo o contrato. A gente pensa assim, mas eu não estou usando esses pulsos. Vejam, todas as vezes, só para trazer um caso que a gente consegue talvez enxergar um pouquinho melhor. Toda concessionária de serviço público, quando ganha a concessão, ela tem necessariamente vários deveres, como, por exemplo, levar a telefonia no território inteiro do país. Então, pense no estado do Pará, por exemplo, que é da onde eu sou, tem vários lugares de dificílimo acesso e que a operadora necessariamente teve que chegar, instalar e teve custo para colocar à disposição da população, que às vezes não tem lucratividade nenhuma em grande parte do território paraense. Tirando as grandes cidades, a gente tem pouquíssimas pessoas que utilizam. Então, isso também está calculado enquanto obrigação do operador na hora que foi calculado o custo daquele serviço, né? Então, vir e dizer simplesmente que vale ou se não vale, sem olhar essas coisas, não me parece adequado. E aí, voltando um pouquinho aqui para os aspectos processuais dessa questão, o problema grande que eu vejo é esse risco de interferência de forma indireta do judiciário, porque todos sabemos que o judiciário pode e deve, tem competência para tratar da validade e constitucionalidade dos atos administrativos de uma forma geral, aí incluso os atos normativos das agências. Mas não é disso que eu estou tratando, né? O problema aqui não vem de ações onde se analisa como objeto principal da ação a validade e invalidade de uma regulação. O problema vem sob a lente de uma ação consumerista, né? Um julgado que vai se aplicar para o país inteiro, que simplesmente pode estar desconsiderando matéria regulatória que é relevante para decidir esses casos. Terminando aqui, o que eu acredito que resolveria e que poderia ter sido a própria função, a própria gênese do amicus curiae veio no Brasil das agências do CAD, das leis do CAD, né, do INPI, enfim, lá nessas leis especiais, essa intimação do ente regulatório é obrigatória. E ele participa se quiser. Você obrigatoriamente chama, ele vai analisar se existe interesse institucional em figurar naquilo. Então, a minha sugestão seria a intimação obrigatória da agência nesses processos para que ela participasse, nem que seja para dizer não tenho interesse, essa é uma ação tipicamente consumerista, né? Eu acho que isso resolveria. Nós temos, e a gente precisa elogiar a figura do amicus curiae, mas não resolve totalmente porque o amicus não está vinculado. Então, era essa problematização que eu queria trazer para vocês. Obrigada. Obrigado, Bruna, pela brilhante exposição. Não, de forma alguma. Sustentação oral para a gente. Na sequência, em mais alguma razão do tempo, eu passo para a professora Daniela Marques de Moraes, a Dani, minha coordenadora na UNP. A Dani é pós-doutora pela Universidade Carlos III de Madrid, é doutora pela UNB, é professora efetiva da graduação, do mestrado, do doutorado na Faculdade de Direito da própria UNB, coordenadora do curso de Direito, como eu disse, e pesquisadora em temas de processo civil, acesso à justiça, garantias processuais e tutela de direitos. Está com a palavra. Muito obrigada, André. É muito bom chegar aqui na condição de chefe do chefe. A gente já estava discutindo o tempo.
que é a pior situação dessa mesa, inclusive, né? A gente ter tão pouco tempo para falar, enfim, de temas que são tão relevantes e necessários para a nossa reflexão. Antes de iniciar, antes de adentrar realmente ao tema, eu só gostaria de fazer os agradecimentos. Eu vou fazer de forma bem ampla, peço desculpas por isso, inclusive, né? Nós que estamos aqui na coordenação local do evento, nós temos muito a agradecer e muitas pessoas a agradecer. A gente está em todo um contexto de bastidor, né? Fazendo todos os ajustes. Então é muito ruim, é muito desagradável. Eu entendo você, Paula, 4 minutos de agradecimento, mas eu não vou fazer uso de 4 minutos. E gostaria então apenas de mencionar 2 pessoas presentes aqui, que é o diretor da AGU, o Danilo, que nos recebe. Então, em nome da AGU, Danilo, leve nossos cumprimentos e nossos agradecimentos, e a ministra, que recebe a nossa homenagem. Muito obrigada pela presença, inclusive de permanecer para ouvir aquilo que a gente tem para dizer, ministra. Muito obrigada. Bom, então vamos lá, né? Tribunais superiores e fixação de teses. Eu tenho refletido há algum tempo sobre o papel dos tribunais superiores e também sobre a fixação de teses, principalmente por meio dos julgados destes tribunais. E a minha reflexão, ela se inicia há muito tempo, na verdade, e ela tem início também em outros espaços, que não necessariamente os tribunais superiores e as fixações de tese, mas os julgamentos, o exercício jurisdicional, e aí a gente poderia pensar numa amplitude total, né? Quem pratica o exercício jurisdicional, como o faz e com qual nível de coerência efetivamente exerce a atividade jurisdicional. Bom, eu pesquiso o direito processual civil há alguns anos. É ruim ficar falando de anos, né? Mas faz 20 anos que eu faço as pesquisas de processo. E aí acompanhei de perto a reforma de 94 e fiz todo o estudo naquele momento, né, referente à reforma de 94. Também acompanhei toda a tramitação, né, do anteprojeto do atual Código de Processo Civil. Também refleti muito sobre os temas que foram apontados como temas importantes para a reestruturação do Código de Processo Civil. Acompanhei muitos pensamentos, muitas posições doutrinárias, e aí eu passei a acompanhar a postura dos julgadores para verificar como que a gente poderia apontar os nós, né? Como a gente poderia identificar os nós e desatar esses nós. Então me chamava muita atenção, em muitos momentos, a reflexão sobre volume da demanda processual e tempo para o exercício da atividade jurisdicional. E que eu já começo a pensar em um determinado momento como uma relação até conflituosa, né? Volume versus tempo, gerou em muitas das reflexões que eu mencionei aqui, desde a reforma de 1994, uma estrutura de construção ou de reflexão sobre filtros de julgamento. Porque a partir dos filtros seria possível, então, diminuir o volume e, por consequência, impactar positivamente na velocidade dos julgamentos. E hoje, com esse tema em específico, faço essa abertura, né, para fins de contextualização. Eu tenho analisado os precedentes judiciais, e essa análise sobre os precedentes judiciais me trouxe à tona todo esse contexto pretérito dos filtros. E a gente percebe nas leituras, né, eu estive recentemente em Madrid fazendo um estudo de pós-doutorado na Universidade Carlos III, e em debate com a professora que me supervisionou minha pesquisa lá, ela dizia, Daniela, o mais importante é a coerência dos julgados do que propriamente dito a gente dizer que é importante um tribunal trabalhar com a feitura de precedentes, considerando que os precedentes não compõem a nossa tradição romano-germânica e que nós teríamos
uma necessidade temporal de construção teórica sobre o que são os precedentes e depois uma análise pragmática da sua implementação. A vinda dos precedentes para o sistema jurídico brasileiro, em especial no Código de Processo Civil de 2015, ela é colocada, e aí eu peço licença ao professor Cerezo, que está aqui, foi um dos autores, né, do anteprojeto que foi levado à Câmara, e assim, é um debate que a gente estabelece muitas vezes nas nossas conversas, né? Talvez ela não tenha sido amadurecida o suficiente, talvez ela não tenha sido refletida o suficiente e talvez tenha sido implementada ou inserida na legislação como uma forma de filtro para diminuir o volume dos processos e, por consequência, para avançar no tempo dos julgamentos. Então, mais uma vez, a gente volta, né, num contexto de eu preciso trabalhar com uma gestão e eu encontro instrumentos processuais para lidar com uma expectativa de gestão que não é problema do processo propriamente dito. E por que essa reflexão ela é colocada dessa maneira? Porque, na verdade, para a reflexão sobre os precedentes, para a sua admissão no sistema jurídico brasileiro, para a sua implementação efetiva no ambiente dos tribunais, principalmente nos tribunais superiores, que, como dizem os professores Marinoni, Daniel Mitidiero, Sérgio Arenhard, são cortes supremas. Cortes supremas porque têm a tarefa de fixação de teses e de orientação, portanto, da forma do exercício da atividade jurisdicional. Nós teríamos que ter tempo, que é justamente aquilo que está se combatendo com a implementação dos precedentes. Tempo para entender, para inserir na rotina dos tribunais e, principalmente, que é o mais relevante, tempo para formar os precedentes. E aí pressuporia um debate das teses, um debate dos fundamentos, e aí a gente retoma o que as meninas que nos antecederam disseram, que é justamente, a Paula ressalta quando fala das formas colegiadas de julgar, que eu particularmente reputo extremamente importante, considerando que muitas vezes a forma de julgamento por maioria não reflete necessariamente a compreensão das teses que estão sendo fixadas naquele momento do julgamento processual. Então, os temas e as teses, por consequência, elas precisariam de tempo. Elas precisariam ser eleitas pela relevância para a sociedade e precisariam de tempo para serem efetivamente e coerentemente e adequadamente debatidas. Então, quando vem à tona, né, a reflexão sobre a temática precedente, o sistema jurídico brasileiro, o exercício da atividade jurisdicional, seja lá em que instância, fazendo menção a precedentes como repetição de demandas previamente julgadas, me causa arrepios, vamos dizer assim, porque é uma preocupação muito intensa simplesmente repetir julgamentos que têm a prática de implementação da parte dispositiva como resultado de julgamento, como se precedente fosse quando não se tem o debate completo e complexo da temática em si, né, e dos impactos que isso geraria para as situações, para as hipóteses futuras que pressupõe-se que dependeriam daquela compreensão pretérita, né? Então, não podemos aludir a precedentes como se fosse, olha, nós temos uma decisão aqui, a decisão ela é pela procedência ou não, ela rejeita a tese ou não, e é isso que deve prevalecer daqui em diante. Na análise de precedentes, a grande preocupação é uma preocupação relacionada justamente à compreensão do Tribunal Superior sobre aquela demanda específica, com o esgotamento das hipóteses de fundamentação para justamente impactar na vida do jurisdicionado de forma a atender às expectativas desse jurisdicionado que, como todos nós, tem por princípio a necessidade de previsibilidade, em primeiro lugar,
e também a necessidade de segurança jurídica, até para que a gente possa estabelecer os nossos parâmetros de atuação na vida em sociedade civil, né? E, logicamente, fazer as nossas logísticas de reflexão sobre as tomadas de decisões particulares, que obviamente sofrem esses impactos, né, que vêm de orientações, de fixação dessas teses. Eu e a Cris temos uma abordagem claramente complementar, ela com todas as preocupações que também dizem respeito aos estudos e às pesquisas que ela desenvolve. Eu tinha pensado, num primeiro momento, em fazer, inclusive, uma imersão na metodologia que nós utilizamos para a questão do levantamento dos temas e das repetições dos temas, para buscar fixação, né, das teses nos tribunais superiores. E aí nós fizemos uma espécie de um ajuste, né? E a Cris vai ficar com essa parte de apresentação, de abordagem, né? Principalmente dos instrumentos de inteligência artificial, que hoje tem todo um impacto, né? Para essa temática que nós estamos dizendo aqui. E aí entendo que posso então fazer a conclusão. Qual seria a conclusão para essa pequena fala, né? Para essa pequena apresentação? Talvez hoje seja o momento de a gente enfatizar claramente que não dá para ignorar, como eu disse, né, nós temos um problema de gestão muito sério. O Superior Tribunal de Justiça, a ministra está aqui, pode confirmar, tem um volume de ingresso de demandas por dia elevadíssimo, né, são muitos mil processos que acessam o tribunal todos os dias pelo distribuidor. E então não tem como a gente, né, ignorar esse fator, que é um fator relevante para essa finalidade. Mas é importante que, se nós estamos empenhados, ou declinados pelo menos, a tratar da temática de precedentes, que a gente revalorize um ponto que é um ponto mais relevante de todos, que é o papel dos tribunais superiores. Quem são os integrantes desses tribunais, como pensam os integrantes desses tribunais, porque esse já é o grande sinal de como o tribunal vai se comportar em relação à sociedade. Eu fui chamada a fazer uma entrevista, né, em homenagem aos 30 anos do STJ, e aí eu achei que eu teria abordagens bastante importantes, né, e falando dos julgamentos, etc, etc, e o repórter falou assim para mim: professora, nós vamos entrar ao vivo por telefone, e a senhora então me responde as perguntas, tá? Qual é o Superior Tribunal de Justiça, completa 30 anos, é o Tribunal da Cidadania, e fez vários apontamentos, e aí de repente, o que a senhora pensa sobre o banheiro privativo dos ministros? Não é possível. Eu vou ter que responder essa pergunta ao vivo na entrevista por telefone, né? Essa não é a reflexão que nós temos que estabelecer. Nós temos que justamente refletir sobre o papel dos tribunais superiores e como é que, na sua atuação, eles impactam na vida dos jurisdicionados. Exatamente, em especial ao STJ, que eu mencionei aqui, como é que este Tribunal da Cidadania se comporta em relação aos jurisdicionados. É a partir daí que a gente pode passar a refletir temáticas como os precedentes judiciais, considerando a sua importância, principalmente no que diz respeito aos dois elementos que eu mencionei, que são a previsibilidade e a segurança jurídica na condição de atuação, né, de todos os cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Daniela, pela brilhante exposição, pelas inquietações. Acho que essa é uma das funções do nosso painel e também do nosso seminário. E sem mais delongas, eu passo a palavra para a Cristina da Mota. A Cristina é doutora em Direito pela Unicinos. A Cristina me pediu se podia falar do público, que seriam 2 horas de exposição. Eu deferi para que ela falasse lá mais 14 minutos. Mas ainda para descontar o agradecimento. Sem agradecimento. Doutora pela Unicinos, ela é mestre especialista em processo civil pela PUC do Rio Grande do Sul, membro e secretária do IBDP, integra a Comissão Nacional de Projeto Mulheres no Processo do IBDP, é professora do curso de pós-graduação Lato Sensu da PUC do Rio Grande do Sul e advogada. Está com a palavra, Cristina. Bom, eu nem trouxe o relógio. Aqui.
Bom dia. É uma alegria muito grande para nós, processualistas, tanto homens quanto mulheres, a realização desse evento que está na 6ª edição, né? Mas principalmente, fundamentalmente aqui em Brasília, não só pela importância que ele tem socialmente, mas que dessa vez houve também a adesão da AGU, né, na realização desse evento. E também porque a nossa homenageada, além da obstinação, da garra, da expoência que é entre os seus pares, sempre à frente do seu tempo, seria mais fácil se não tivessem barreiras para serem transpostas, mas haviam. Né? Sobretudo, ela é gaúcha, como eu. E diz o nosso hino que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Ministra Nancy, muito obrigada por suas façanhas e por ser nosso modelo. Passando então, meu tema é fixação das teses, a gente mais ou menos dividiu. Eu peço já desculpas antecipadamente que eu não vou conseguir aprofundar algumas ideias, mas enfim, tentei lançar um leque de ideias para conseguir compor o que me parece o sistema hoje em dia. Passado então o primeiro momento de euforia da doutrina em relação às mudanças trazidas pelo CPC, e que se muito discutiu nesses últimos 3 anos como ia se aplicar, não ia se aplicar, o que pegaria, o que não pegaria, já com 3 anos de vigência do Código, a gente tem alguma dimensão do efeito das novas normas e de algumas outras normas que não são tão novas assim. Na verdade, de uma customização do método de trabalho para o desafogamento do judiciário. A ideia da atuação da Corte Superior, que vinha desde a criação desse tipo de corte, que nasceu da Corte de Cassação francesa, teria então essa corte como função controlar todos os casos julgados pelo judiciário, para que dessa maneira se conseguisse chegar a uma uniformidade, uma uniformização das decisões ou de como se aplicava a lei, a sua interpretação, para chegar então numa plenitude. Esse modelo tradicional de corte, ele não agia mediante só agia mediante uma provocação. Ele era reativo, ele era retrospectivo, se limitando a se utilizar, a analisar a decisão dos juízes de instâncias inferiores. Isso foi a gênese das cortes superiores, como nasceram. Mas em determinado momento do século XX, se percebeu a necessidade de separar a análise de texto e norma, levando em consideração também o problema que a norma envolve em relação ao legislador, à parte, ao juiz, e como é que isso vai se aplicar para todo mundo. Então, houve sim um câmbio, uma alteração no pensamento de perceber então a função dessas cortes, que não podia ser só outorgar um significado prévio para aquela norma. E assim, passou então essas cortes a não mais analisar a lei para sua aplicação, mas sim a analisar um caso como um pretexto ou uma moldura de um fato para que ela pudesse outorgar significado àquela lei. O problema é que essa percepção e essa evolução se deram concomitantemente no Brasil a percepção do Supremo que havia um aumento muito grande de demandas, que havia um passivo a ser gerido. Então, eles precisaram implementar uma forma, um método, uma técnica para conseguir gerir esse passivo, esse acervo recursal que existia. E esse método de trabalho foi estabelecido através da criação das súmulas em 1963. Então, nasceu o direito de sumular em 63 no STF, foi seguido pelos outros tribunais. O TFR foi no ano seguinte, em 66, depois o TST, e depois até os outros tribunais, como os tribunais de alçada, também se outorgaram o direito de fazer as súmulas. E aí, então, o regimento interno do STF, em 1980, quando foi alterado, passou a dispor que a jurisprudência assentada no tribunal
seria compreendida em súmulas. E foi aí, então, que surgiu que a súmula é uma tese. E se entendeu como vantajoso esse método, porque ele trazia estabilidade relativa para aquelas decisões, mostrava uma estabilidade da jurisprudência, mas que ao mesmo tempo que era estável, a vantagem era que ela poderia ser alterada, né, mediante uma revisão, quando o ministro quisesse, quando ele achasse que aquilo era importante, por uma conveniência ou por uma oportunidade, ele tinha então uma margem ampla de decisão sobre a revisão, cassação, na verdade, né, daquele enunciado. Porque, na verdade, não se revisava, nem se alterava, porque tinha que cassar e trazer um novo, né? Então, dentro desse espírito, a mola propulsora da revisão estava sempre restrita ao ministro ou, eventualmente, se houvesse uma possibilidade de incidente de uniformização. Concomitante a isso, nesse regimento interno, existia uma previsão de que não era necessário fundamentar a aplicação daquela tese, daquele enunciado, daquela súmula, porque não precisava. Afinal de contas, ela já era o produto de uma interpretação. Portanto, bastava dizer o número da tese e ela seria aplicada. E também havia uma situação aonde, a partir daquele momento, se passou a aprender duas coisas, dessas duas diretrizes, né? Que era a recomendação de não interpretação da súmula, porque ela já era o produto de uma interpretação prévia da jurisprudência. 2, que ela não precisava trazer a fundamentação, que se aprendeu duas coisas. Primeiro, tese se aplica. E segundo, não importa de onde ela veio. Portanto, trazendo para os dias de hoje, não importa sua ratio decidente. Essa técnica e esse método, claro que ela possibilitou uma maior estabilidade da jurisprudência, mas também, fundamentalmente, a gestão daquele passivo recursal que existia. Era uma fórmula organizada, inclusive eles indicavam que houvesse a compilação, não existia computador na época, né, ou se existia, o acesso não era muito fácil, então havia uma compilação desses enunciados, dessas súmulas, para serem utilizados pelos outros. Inclusive, como era difícil o acesso, os tribunais, as cortes diversas, o que faziam? Compilavam esses enunciados em livros, em repositórios, e distribuíam gratuitamente para os tribunais e para todos os juízes do país, para que utilizassem aquela orientação, seguissem aquela orientação. Mas não só por isso, e também pelo conteúdo processual que tinham essas súmulas, se criou uma fórmula, outra fórmula, também de refrear alguns processos, alguns recursos chegarem aos tribunais, possibilitando, então, negar provimento ao agravo para a subida de recurso extraordinário, não se reconhecer do recurso ordinário, não se conhecer embargos de divergência quando fosse fundado impedido que contrariasse súmula, enfim, tantos outros. O que se tinha, então, era um instrumento flexível que simplificava o trabalho dos magistrados e que, em todos os graus em que pese a súmula tenha sofrido também retaliações e resistência pelos juízes mais novos naquela época, os de menor graduação, porque eles queriam preservar a sua autoridade e a sua possibilidade de interpretação. Superado este primeiro momento, se teve a larga utilização desse sistema. A superação do sistema ou da aplicação da súmula era muito difícil, mas ela podia acontecer caso o advogado trouxesse algum argumento que não tivesse sido explorado na decisão e que pudesse contrariar aquela aplicação. Dito isso, então, eu faço um corte no tempo e no espaço para falar um pouquinho do sistema atual. Ao inserir no sistema de precedentes obrigatórios o novo diploma processual, o legislador de 2015 se preocupou fundamentalmente com duas coisas. Primeiro, com um projeto de justiça civil, porque ele estava preocupado com o tratamento que ele daria a partir dali, na gestão de casos parecidos que fossem trazidos para o judiciário, com a necessária estabilidade das decisões, com a isonomia na aplicação
e com a segurança jurídica. E a segunda preocupação foi com a gestão do tempo do processo, ou seja, que a prestação judicial se desse num tempo razoavelmente rápido. Esse sistema introduzido no Brasil prevê a interpretação de uma situação por meio de um caso, amparada na escolha de casos paradigmáticos, pró e contra a tese que pode ser fixada, para que por meio dessa análise e interpretação de tais argumentos, se erija uma tese que será aplicada aos casos paradigmáticos. Opa, outra tese. A inclusão dos precedentes obrigatórios no nosso sistema implicam numa alteração no modo de agir das partes e dos magistrados. Vejam bem, como é sintomático. Nós, advogados, por um lado, também temos dificuldade de mudar a forma que a gente age. Por quê? A gente está acostumado com um sistema onde o juiz podia decidir pela sua cabeça, como ele queria. Então, eu sempre tenho a confiança ou a esperança de que, se eu recorrer, pode ser que a decisão venha diferente. Pode ser que eu ganhe 3 minutos. Por outro lado, o magistrado também estava mal acostumado. Porque para ele aplicar as teses que eram fixadas nos tribunais superiores, ele não precisava justificar, ele não precisava fundamentar, ele não precisava analisar se havia coerência ou não com o fundamento que erigiu aquela tese. Portanto, ele não sabe, não está na essência dele fazer essa análise. E até porque essa análise é demorada, essa análise ela é trabalhosa e, se é que eles pensam nisso, não sei, mas é possível que pensem, se eu fizer uma análise demorada e trabalhosa, vai me levar tempo. Se me levar tempo, é contra a celeridade. E a ideia da súmula era do precedente era a celeridade, portanto, aplica o precedente sem analisar nada. Aplica ou não aplica. Ou seja, voltamos a aplicar súmulas. Popularmente, existe um ditado que diz que o costume do cachimbo deixa a boca torta. Na verdade, esse ditado, ele fala sobre maus hábitos que a gente adquire, né? E esses maus hábitos, eles não são superados de um momento para o outro. Teria que mudar muita coisa e demoraria muito tempo, né? Mas certamente não seria só esse o problema do sistema dos precedentes. O Justice da Corte Americana, a Suprema Corte Americana, Antonin Scalia, tinha uma passagem muito interessante sobre as decisões e as vontades de decidir dos decisores. Ele dizia que se a pessoa quer ser um bom juiz, se ele quer ser um juiz confiável, esse juiz ele vai ter que aceitar que nem sempre ele vai gostar das decisões que ele dá. Que, se ele passar a dar decisões que ele sempre gosta, se ele estiver sempre de acordo com a decisão que ele deu, provavelmente alguma coisa ele está fazendo errado. Porque ele está pessoalizando a jurisdição, ele está aplicando o que ele acha e não o que é. Que são coisas muito distintas, né? Então, isso diz muito pra gente, ou pelo menos deveria dizer, sobre a forma que se tem de decidir. Né? Bom, independentemente do nosso sistema e dos nossos juízes aplicarem ou não o sistema de precedentes, 1 minuto eu vou correr, a gente tem 3 problemas, eu vou dar 3 exemplos bem rápidos, claro, que são muito evidentes hoje em dia e estão muito em voga quando se trata do sistema de precedentes. O primeiro deles, então, é a questão do costume da nossa historicidade de não fundamentar. O segundo é de não analisar a ratio decidendi. O terceiro, e é uma situação muito peculiar, é que o sistema determina que, quando se fixa a tese, quando se forma o precedente, quando se faz a ratio decidendi, tem que se fazer uma análise muito pormenorizada de todas as situações que aquilo pode chegar, levar ou que a trouxeram. Por quê? Porque é essa análise que vai fazer com que se possa comparar o meu caso concreto, nesse momento que eu quero que seja aplicado ou não aquele precedente, para fazer o distinguish, ou aplicando ou não aplicando depois, como resultado dessa análise. Bom, como é que eu posso conviver num sistema que determina isso para a formação do precedente e, por outro lado, essa mesma corte que erigiu esse precedente tem decisões que dizem não é necessário analisar, fundamentar todas
teses ou analisar todos os argumentos trazidos. Ora, se eu excluo a necessidade de fundamentação de todas as teses trazidas, eu também estou excluindo a possibilidade dessa parte vir a suscitar uma semelhança ou uma diferença em relação à aplicação daquele determinado precedente. Então, é um problema muito grande isso, sim. E ainda, a gente tem um problema muito grande, eu vou terminar, que é a questão da má aplicação dos precedentes. Por quê? Não existe previsão nenhuma, recursal ou de um método, de uma forma, de eu resolver um problema de uma má aplicação. Eu consigo resolver, sim, o problema da não aplicação, mas não o da má aplicação. Por quê? O da má aplicação só cabe recurso para o tribunal que o mal aplicou. Ou seja, os tribunais superiores fazem o precedente, erigem a tese do precedente, mas eles não verificam se ela está sendo aplicada ou bem aplicada ou mal aplicada. E também nós, operadores, não temos como levar os casos até lá, porque não tem previsão de como chegar lá. Portanto, eles criam, estabelecem o precedente, mas o problema é de quem vai aplicar lá embaixo. O tribunal que está aplicando, vou falar do meu tribunal do Rio Grande do Sul, no ato de constrição vai dizer realmente nós erramos, portanto, a 15ª Câmara vai lá e altere isso, aplique o precedente corretamente. O que eu acho que é muito raro de acontecer. Ou então ele simplesmente vai dizer que foi bem aplicado, portanto. E qual é o recurso disso? Nenhum. Talvez a reclamação fosse um caminho para isso, mas não há previsão efetiva na lei. E o que há é um julgado, é um voto do ministro Salomão, há de 2 anos atrás, que quando ele vai justificar em um IRDR a possibilidade de utilização da reclamação, ele diz, realmente, quando se tratar de IRDR, deve-se usar a reclamação, o que não é o caso dos repetitivos. Ou seja, provavelmente, né, é uma indicação de que eles não aceitariam. Bom, o que se teve, então, com esses enunciados, com todo esse sistema que existe hoje, é que os enunciados de súmula, que eram teses e que não deviam ser interpretadas, acabaram sendo expandidos, abrangidos, tomando uma nova dimensão, pela roupagem de um precedente. E qual a diferença disso? A diferença é que quando eles eram súmulas, eles não eram obrigatórios. E a partir de agora, eles são. Então isso é um grande problema. Mas a gente estava falando de um projeto de justiça civil. É só mais um minuto. Pois bem, se há de fato um passivo para ser administrado e gerido e solucionado, esse passivo e esse projeto parece ser capaz efetivamente de se superar esses pequenos problemas, entre outros dos que eu citei. Ele vai ser realmente possível de chegar ao seu desiderato, que é o quê? Gerir o passivo que existe. E junto com isso, ainda mais em tempos de hoje, que a gente tem então a inteligência artificial. Já temos aqui o Vitor, o Sócrates, o Atos, né, a nos auxiliar. Mas a gente tem também outras experiências que devem ser analisadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, foi verificado numa pesquisa que em determinado estado que utilizava a inteligência artificial, as decisões sempre condenavam negros e pobres a penas maiores do que brancos e ricos. Por quê? Porque foi os computadores. Mas por quê? Em razão de como foi fomentado esse sistema. As decisões que fomentaram esse sistema eram um banco de dados de decisões do tribunal do estado da Carolina do Sul. Apartheid 8. E claro, repetidas pelo sistema do computador, que não conseguia verificar que aquilo podia ser um erro, um pré-julgamento, uma questão social da época, se é que foi superado. Né? Então, assim, uma das questões... na verdade, assim, o melhor questionamento que eu ouvi até hoje sobre a inteligência artificial é se alguém sabe nos dizer quais são as bases que vão alimentar, ou que já alimentam, o computador para decidir os nossos destinos. Porque a gente fala, é bom, é ruim. Não sei se é bom ou ruim. A pergunta é, está se baseando no quê? Porque ele só vai repetir aquilo ali. Um modelo que ele já tem. Né? Há muitos anos atrás, e agora realmente...
Há muitos anos atrás, quando foi implementado o sistema dos juizados especiais, alguém perguntou para o ministro Atos Guzmão Carneiro, o ministro Atos, aquele que deu o nome lá de um dos sistemas, olha que interessante o porquê, talvez, se ele não via que a implementação de juizados especiais, onde o julgamento não se daria por juízes togados, né? Se aquilo não lhe parecia que haveria uma grande perda para a sociedade na qualidade da jurisdição prestada. E no que ele respondeu que haveria uma grande e larga distribuição para a sociedade e de uma maneira muito mais célere de jurisdição. Então, ao que tudo indica, esse projeto de justiça civil que existe, pensado pelo nosso legislador Taylor, que customizou, de fato ele vai funcionar, vai chegar ao seu desiderado, vai dar uma isonomia de trazer decisões parecidas. Agora a gente não sabe se é parecida para os casos que são parecidos, né? Porque a gente não sabe como é a alimentação do banco. E aí vai trazer alguma estabilidade, sim, e segurança social. Mas a pergunta que eu deixo aqui, e agradeço antes de deixar minha pergunta, e peço desculpas, é: a que preço a gente vai conseguir isso? Muito obrigada. Consegui, né? Agradecer. Receber as mensagens que você está sendo muito violento, segurando o tempo. Professora Cristina, muito obrigado pela brilhante exposição. Enfim, em razão da adiantada hora, meio-dia e 20, nós vamos retomar às 14 horas. Né? Isso perguntei para a professora Daniela se era 14 ou não, é 14 horas, então voltaremos às 14. Eu gostaria de apenas agradecer pelo convite de estar aqui presidindo. Estou muito honrado de estar aqui, e agradecer ao projeto Mulheres do Processo, na pessoa da Paula Pessoa, da Rita e da professora Daniela, minha querida coordenadora de graduação, e ter participado, ministra Nancy, desse evento, com essa mesa aqui. Só tem um problema que eu tive, só tive um problema, me perdoe, foi mais um grupo de WhatsApp. Nós criamos um grupo do painel, então agora tem mais um grupo de WhatsApp. Então, eu tenho defeito de estar participando aqui. Então não pode, não vou aceitar. Então agradecer, parabenizar, acho que assim, eu fiz algumas anotações que daria para a gente falar aqui mais 2 horas, mas em 1 minuto, eu acho que é a reflexão mesmo do qual o papel constitucional, né, dos tribunais superiores, e especificamente, como é uma homenagem à ministra Nancy, do STJ. Né? Eu tive essa curiosidade em 2013, 2014, quando estava pesquisando doutorado, e fui lá saber as origens da criação do STJ. Todos sabemos, né, que em razão da crise do Supremo e etc. Eu falei, quer saber, estou com tempo mesmo, estou para pesquisar, eu vou ler os anais, tudo que eles discutiram. Tentei levantar lá, fiquei 2 dias na biblioteca escondido, fugi lá do escritório, e li todo aquele material. É bem interessante. Então, deixo aí a provocação, a curiosidade do efetivo papel constitucional do STJ. De fato, desde a sua criação, todo mundo fala, né? É só abrir os dados estatísticos, né? A quantidade, o volume de processo. Então, é um problema, talvez, de cultura, né? Interna e externa. Externa dos operadores, dos magistrados. A pesquisa da MB mostra que os próprios juízes não respeitam os precedentes. Os próprios juízes, está comprovado numa pesquisa da AMB, não da ONB, da AMB, dos próprios juízes afirmaram isso. E talvez cultura interna, né? Os próprios ministros, será que respeitam os próprios precedentes? Né? A questão tratada da professora Daniela, a gestão, né? A Bruna trouxe aqui os dados, a comprovação da legitimidade da decisão, quando a agência participa, quando não participa, enfim. É muito interessante essas provocações, essas inquietudes. Então, será que a gente precisa de lei ou da própria alteração da Constituição para falar que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, e aí não entrando na qualidade da decisão ou não do precedente, precisa disso? Qual é o papel constitucional do STJ? Não é uniformizar a legislação infraconstitucional? Quando ele uniformiza, e a gente pode abrir um debate de como uniformizar, precisa de falar que isso vincula ou não? Não está na Constituição que o papel constitucional do STJ é de uniformizar a legislação infraconstitucional? São as provocações que eu faço, e não aguentava mais ler sobre repetitivo e tal. Em 2014, falei, vou mudar um pouco, vou pegar a terceira margem do Rio do Guimarães Rosa, que eu leio todo ano para dar uma... São 4 folhas, é um conto belíssimo do Guimarães Rosa,
E aí ele fala da terceira margem do rio, que é escura. O que é a terceira margem, né? E várias dissertações, teses de doutorado, dissertações de mestrado, tentam trabalhar esse texto. Então você lê, não entende, fica viajando, está dirigindo, está pensando e tal. Então a reflexão é, talvez o STJ continue desde 89, né? Precise continuar, ou deva continuar a sua busca, né? A busca da terceira margem. Talvez a terceira margem do STJ. Um bom dia a todos. Vamos de intervalo para o almoço. Bom almoço a todos. Até às 14h retornamos. Projeto Mulheres no Processo. Convidamos para o terceiro painel desta tarde, nessa tarde, o primeiro painel desta tarde, o moderador, Dr. Marcelo Mazzola. Convidamos também a doutora Cristiane Peter Silva, a doutora Isabel Cecília de Oliveira Bezerra, a doutora Soraya Lunardi. Boa tarde a todos. Dando seguimento ao 6º Congresso de Direito Processual, Projeto Mulheres no Processo, eu tenho a honra de moderar esse painel. E antes eu queria parabenizar a iniciativa do IBDP, né, do Projeto Mulheres no Processo, parabenizar a Rita Nolasco, todas as mulheres que participam desse mega projeto, interessante projeto, o pessoal da AGU também, Osmar Paixão, o presidente do IBDP, Paulo Com, e dizer que realmente a homenageada desse congresso poderia ter sido uma pessoa melhor, né? A ministra Nancy Andrighi, ela é uma magistrada, uma julgadora de absoluta vanguarda, né, tecnológica, já visto os despachos que ela faz por Skype, né, corajosa. A gente brinca lá no escritório toda vez que vem uma decisão. Acabou de ser uma decisão da STJ bombástica. Eu pergunto, é da ministra Nancy? Então, assim, sempre ela tem um protagonismo muito legal. E também registrar a humildade e a generosidade da ministra Nancy. Há 2 semanas atrás, eu a convidei para escrever um artigo, né, sobre igualdade de gênero no processo civil. Ela de pronto topou, e com uma sensibilidade e um carinho, né, sobrenatural, porque eu não tenho essa intimidade com ela, acadêmica, e o Rodrigo, assessor dela, não me deixa mentir. Ela topou, e enfim, e a gente viabilizou esse trabalho que para mim foi um marco muito legal. Bom, mas sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para as palestrantes. Vamos começar com a doutora Soraya, né, porque ela tem um voo, e ela me falou isso no almoço. Então, a doutora Soraya, pós-doutora pela Universidade de Atenas, doutora em Direito Público pela PUC de São Paulo e professora de Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Processo Constitucional da Unesp. Com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Queria dizer que para mim é um grande prazer estar aqui na tarde de hoje. Gostaria de iniciar minha fala congratulando os organizadores do evento. A doutora Rita Maria Costa Dias Nolasco, que foi minha colega de mestrado e é uma querida amiga. A doutora Paula Pessoa, que de uma maneira muito gentil fez o convite e conduziu as tratativas para eu estar aqui hoje. O doutor Danilo, que também é responsável pela organização do evento. Fiz um grande esforço para estar aqui hoje, porque me senti honrada e feliz com essa iniciativa que junta essas 2 questões importantes, né, muito importantes, o processo e a presença das mulheres no direito brasileiro, né, ou, digamos assim, a importância de as mulheres participarem do direito processual brasileiro. Então, para mim é uma grande honra estar aqui hoje. Também dizer que foi uma feliz escolha, a escolha da ministra Nancy Andrighi, que foi uma das primeiras ministras mulheres do Brasil. Eu imagino que se eu enfrento dificuldades ou já me deparei com situações onde a minha condição de advogada no início de carreira foi questionada, eu imagino ela, né, tão antes como deve ter sido difícil. Mas acredito também que pela nossa força, por essas iniciativas, tudo isso pode mudar.
E eu vou começar a minha fala enfatizando o papel das mulheres na política e o papel das mulheres no processo, contando um caos. Um caos que eu fiquei sabendo e que eu achei absolutamente maravilhoso. Filha de uma professora Flávia Pelvezan, e encontrava-se com a Flávia, colega lá em Buenos Aires, e disse que a filhinha dela estava passando na frente de uma banca de jornal e ela viu uma foto onde aparecia a Cristina Kirchner cumprimentando a Angela Merkel. E aí a filhinha dela perguntou: mamãe, quem é essa mulher muito maquiada? Ela falou assim: filha, essa aqui é a Cristina Kirchner, a presidente da Argentina. Tá. E essa outra aqui, mamãe, que cumprimenta ela? Essa é a Angela Merkel, é a primeira ministra da Alemanha, é como se fosse uma presidente da República. Aí ela pensou um pouco e falou assim: mamãe, no Brasil a presidenta é a Dilma, né? Ela falou: sim. Ela virou para Flávia e perguntou: mamãe, homens também podem ser presidente da República? Eu quero acreditar que um mundo, né, com uma visão feminina é um mundo melhor, né? E o feminismo não é uma forma de a gente querer competir com ninguém, é uma forma de buscar uma condição de igualdade. Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa. A minha fala de hoje é sobre processo constitucional. E eu vim aqui convocá-los, né, os maiores processualistas do Brasil, a dividirem comigo essa cruzada de pensar um processo constitucional adequado. A verdade é que no Brasil a gente tem uma incrível produção científica na esfera do processo civil, e os nossos estudiosos eles não costumam voltar os olhos da mesma forma para o processo constitucional, né? E eu vou tentar apresentar para vocês aqui por que é que eu entendo a importância de nós tentar pensarmos o processo constitucional como uma ciência autônoma, né? E como ele pode, né, da mesma forma como o processo civil vem se tornando cada vez mais eficiente, cada vez mais preocupado com a tutela, da mesma forma o processo constitucional ele acaba sofrendo de muitos problemas, justamente em razão dessa, na minha opinião, essa falta de uma consciência da importância de estudá-lo como uma disciplina autônoma. Então, na minha fala, eu vou falar de três pontos, basicamente. Primeiro, é que o processo civil precisa ser regulado. Segundo, os problemas que decorrem da falta dessa regulamentação própria, né? E terceiro, as consequências e como um código de processo constitucional poderia melhorar essa questão. Então, a primeira questão que eu acho importante a gente pensar é a diferença do processo civil para o processo constitucional. Quando a gente fala, né, e aí o processo civil, normalmente as pessoas entendem que processo civil e processo constitucional é a mesma coisa. Não é. Não é. São duas coisas diferentes. Numa situação, no processo civil a gente está analisando fatos, a gente está analisando provas. No processo constitucional, não. A gente está analisando a regularidade de uma norma inferior com a regularidade de uma norma superior que vai afetar a vida de praticamente todos os brasileiros. Então é um processo muito importante e que, via de regra, não é considerado, estudado e analisado como uma disciplina autônoma, né? Agora ele começa a ter mais esse status, mas é muito importante a gente pensar nisso. E o controle concentrado de constitucionalidade, ele foi surgindo no Brasil através daquilo que eu e o professor Dimitri, no nosso curso de processo constitucional, a gente chama de heterorreferência e autocriação. O que significa heterorreferência e autocriação? Significa que o processo constitucional ele foi sendo construído conforme surgiram os problemas. Ninguém nunca pensou, ninguém nunca planejou o processo constitucional. Então, eles precisavam de uma medida liminar em ação declaratória de constitucionalidade. Eles falaram assim, vamos pegar aqui esse caso aqui do processo civil, vamos copiar aqui, né? É mais ou menos como um puxadinho, sabe? Você faz aqui assim, você faz um puxadinho aqui da medida liminar, você faz um puxadinho aqui da legitimidade, você faz E ninguém pensa no dano que isso causa ao processo constitucional e a morosidade, consequentemente,
das questões dos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Então, o controle concentrado de constitucionalidade, né, o processo constitucional, ele precisaria de uma análise como nós fizemos no processo civil, né, porque minha formação inicial é de processo civil, eu adoro processo civil, e quando eu fui para a área de constitucional, eu fiquei olhando. Quando eu comecei a estudar direito constitucional, controle de constitucionalidade, eu fiquei assim perplexa, eu falei, meu Deus, que bagunça, que é isso? Isso aqui não é legitimidade, isso aqui não é liminar, né? Então, e as pessoas não costumam pensar nessas diferenças. E aí a gente tem como resultado disso um processo que é assistemático, e isso causa danos para os litigantes e para a população brasileira. Uma das questões que chama atenção para qualquer estudioso do processo constitucional é o número de processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. No ano 2000, estavam tramitando no Supremo Tribunal Federal 1 milhão de processos, mais de 1 milhão de processos, na verdade. Foi quando veio a Emenda Constitucional 45 e começou a tentar estabelecer alguns filtros para que não houvessem tantos processos. E aí, né, eu estou aqui retomando uma questão que já foi apresentada em outras mesas antes da nossa mesa, mas que, na minha opinião, além da questão dos filtros, a gente tem que pensar na própria estrutura do processo constitucional, né? Então, por que a gente chegou a essa condição de 1 milhão de processos? Também porque a gente não pensa no processo constitucional como sendo uma ciência, né? A gente vai copiando, a gente copiou uma coisa, a gente copiou o modelo americano, a gente copiou o modelo europeu, português mais basicamente, e algumas figuras do processo civil, e a gente teve como resultado, copiamos mal, né? Porque no modelo americano você tem filtros muito rigorosos para os processos chegarem à Suprema Corte, e aí a gente chegou a essa situação que tem como resultado processos que demoram um tempo que é inadmissível, né, para uma ordem jurídica justa. Eu vou dar 3 exemplos aqui, né, que são 3 ADINs, que foram propostas em 1989 e demoraram mais de 20 anos para serem julgadas. A ADIN 73, a 127 e a 136. Então, esses 3 processos eram ADINs não tão importantes, tratavam de controle de constitucionalidade de norma estadual, né? O Supremo Tribunal Federal demorou mais de 20 anos para julgar. Aí, fazendo uma comparação, né, ou contrapondo a essa situação, a gente tem a ADIN 3367, que foi uma ADIN complicadíssima, que questionava diversos dispositivos da Emenda Constitucional 45, e ela foi decidida em 4 meses. Quer dizer, por que um processo demora 20 anos para ser julgado e por que um processo é julgado em 4 meses? Porque o processo é uma incrível e invisível arma de poder. Quando um processo demora para ser julgado por causa dessa tramitação, ninguém costuma questionar. E isso pode significar a efetivação ou a morte daquele direito, né? E qual é o tempo adequado para o processo? Bom, então, uma forma de a gente talvez regular melhor essa questão seria através de um processo constitucional. A gente teria condição de pensar melhor toda essa estrutura. Outro caso emblemático foi o caso da inconstitucionalidade do aborto nos casos de anencéfalo, onde o STF decidiu medida liminar, deferindo o direito de aborto no caso de anencefalia, depois modificou o entendimento, 4 meses depois modificou o entendimento, e depois voltou a essa questão para permitir mais uma vez. São vidas humanas que foram afetadas por essas decisões. Né? Então, assim, é uma coisa muito séria. E quer dizer, por que você pode ficar mudando de ideia no caso do controle de constitucionalidade se você simplesmente está verificando uma norma inferior e uma norma superior? Quer dizer, por que você tem medida liminar como se fosse processo civil? Porque no processo civil a gente antecipa a tutela porque você tem produção de provas, mas no processo constitucional não, né? Quer dizer, via de regra não. Então é interessante a gente pensar que existe essa utilização do processo civil
como se fosse a mesma coisa, e o resultado é um processo sistemático, que não é normalmente objeto de uma profunda reflexão. A ideia de um código de processo constitucional permitiria a gente pensar toda essa estrutura de uma maneira muito mais racional, pensando na questão do tempo, a questão da coisa julgada. Também é uma coisa que me deixa perplexa, o fato de o Supremo Tribunal Federal pegar as decisões de cada um dos ministros, juntar todas elas, né, e chamar aquilo de uma sentença da corte. Na minha opinião, essa ideia, eu tenho um amigo que gosta muito dessa ideia, o professor José Rodrigo Rodrigues, ele fala que é linda a decisão, parece um mosaico. Ele fala, você sabe de qual que é o ministro, porque tá com essa fonte, está sublinhada, né? Aí você pega Gente, 1000 páginas em uma decisão não pode ser racional, não pode ser produtivo. Se vocês analisarem as decisões de qualquer corte internacional de direito constitucional, tem a do México, que tem umas decisões bem grandes, mas você pega assim a da Alemanha, 12 páginas, né? Da França, 5, né? Ou da Espanha, 15. E outra coisa, a decisão tem que ser da corte, né? Não de cada um dos ministros. Isso fragmenta a força, fragmenta a legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que a gente deveria repensar essa estrutura de decisões do Supremo Tribunal Federal. Se a decisão não fosse a decisão, sei lá, do Gilmar Mendes ou de cada um dos ministros, a gente teria uma decisão da Suprema Corte, e isso daria muito mais força e muito mais legitimidade ao invés desse mosaico. Uma outra questão que para mim chama muita atenção. Por que a gente tem 5 processos diferentes de controle de constitucionalidade? A gente tem 5 processos diferentes. A DIN, a DC, a DIN por omissão e a ação de descumprimento de preceito fundamental. A gente não poderia ter um processo só? Um bom processo de controle de constitucionalidade que desse conta de tudo? Faria muito mais sentido, né? Facilitaria a vida dos operadores do direito, e a gente poderia ter um resultado muito melhor. Então aqui o doutor Marcelo, né, muito gentilmente, ele me fala que eu tenho 1 minuto para terminar a minha fala. Vou terminar, doutor Marcelo, exatamente no tempo. A ideia de pensar sistematicamente o processo constitucional pode ser uma saída importante, pode ser uma saída necessária para que a gente tenha um direito mais eficaz e um direito mais efetivo. Obrigada. Parabéns, doutora Soraya, pontualidade britânica. Parabéns por respeitar o cronograma também do evento. E eu fiquei bastante impressionado como você é gostoso de ouvir, se transita bem pelo processo civil, pelo processo constitucional, inclusive fazendo sob a órbita transnacional, citando vários exemplos do direito estrangeiro, né? Continuando, dando continuidade, vamos ouvir agora a doutora Cristine. Ela é doutora e mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, professora do mestrado e doutorado em Direito das Relações Internacionais da UniCeub e assessora no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde a todas e todos. É uma imensa alegria estar aqui, dividindo essa mesa. Marcelo nos coordenando os nossos trabalhos e as colegas que, de alguma forma, transitam no ambiente do processo constitucional. Meus alunos, minhas alunas que estão aqui, queridos amigos, professora Estefânia, uma alegria tê-la você conosco. Eu escolhi para essa tarde de hoje falar de um tema que é meu por profissão, né? Eu brinco que nasci professora e me tornei, dentro dessa vocação quase que atávica, uma constitucionalista. Então, uma constitucionalista que hoje foi convidada, né, por processualistas, por aqueles que estão pensando o processo civil brasileiro a partir de uma nova codificação, que não é pouco, e que nos coloca o desafio de pensar no processo perante o Supremo Tribunal Federal, o processo constitucional típico que no Brasil, de alguma forma, simboliza, né, a jurisdição perante o Supremo Tribunal Federal. Mas não é só lá, né?
E a premissa central da minha fala aqui, nessa tarde de hoje, será exatamente desnaturar um pouco a ideia de que o processo constitucional é um processo de exclusividade ou exclusivo do Supremo Tribunal Federal. Eu concordo em gênero, número e grau com a professora Soraya, quando ela diz que, de alguma forma, precisamos nos movimentar para um processo constitucional autônomo. Infelizmente, essa é uma guerra recém-perdida, né? Porque o Código de Processo Civil pretendeu abarcar muitas das questões constitucionais relativas ao processo, colocando inclusive a jurisdição perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça nos seus recursos extraordinários, chamado especial e extraordinário estrito sensu, no próprio Código, ou seja, regulando detalhes do processo constitucional no ambiente do processo civil. Então, a gente tem uma batalha, vamos dizer assim, recém-perdida aí, né, dentro dessa dinâmica, mas eu acho que é sempre tempo de alertarmos que há muitas vantagens e muitos ganhos, né, nessa divisão, ou pelo menos nessa autonomização do processo constitucional em relação ao processo civil. Isso não é porque os constitucionalistas, né, têm uma síndrome de separatismo ou querem estar num lugar diferenciado dentro do direito, não querem se submeter às regras que todos os outros mortais se submetem, não. O constitucionalismo tem uma característica muito especial e muito própria, que é, na verdade, um poder de todos os juristas, que é o poder de dar força normativa à Constituição, especialmente concretizando a parte mais difícil das Constituições, que não é a repartição de competências nem territoriais, federativas, nem funcionais, separação de poderes, mas concretizando direitos fundamentais. Sem dúvida alguma, né, a tarefa de dar vida aos direitos dos cidadãos, de dar vida aos direitos das pessoas, é a tarefa mais difícil da jurisdição constitucional. Tanto é que é a tarefa ainda não cumprida, na linguagem de Norberto Bobbio, né? Ou seja, temos algumas tarefas não cumpridas da nossa modernidade. Modernidade essa começou no século XVIII, ou seja, estamos bastante atrasados nessa tarefa de cumprir algumas promessas. E a concretização plena, a realização eficaz e a tempo e modo dos direitos fundamentais é uma delas. Então, eu acho importante essa introdução, porque a tarefa é compartilhada entre todos os órgãos na jurisdição, né, na jurisdição brasileira, e a gente muitas vezes confunde achando que o Supremo é o guardião ou é o único guardião da Constituição. Então, a primeira premissa do tema que escolhi, que é a primazia do mérito e a sistemática da repercussão geral, é de que a repercussão geral como um requisito de admissibilidade na linguagem do processo civil, um filtro constitucional na linguagem do direito constitucional, ele é um requisito que foi colocado para dar voz, para dar vez à jurisdição constitucional descentralizada. Essa não era uma consequência dos seus, vamos dizer assim, patrocinadores iniciais. Isso não era uma consequência premeditada pelo Constituinte derivado, nem muito menos pelo Constituinte infraconstitucional que fez, né, o trio de legislação. Não é por um acaso que os 1417, 18 e 19 são irmãs gêmeas, né? O processo, a súmula vinculante, a repercussão geral e o processo eletrônico nasceram juntos porque eles faziam parte de um mesmo pacote processual. E dentro dessa história está aquilo que ficou bastante claro, mas era invisível lá em meados dos anos 2000, que era a questão da primazia do mérito. Eu acho que talvez a melhor, pelo menos na minha perspectiva e no meu modo de enxergar o Código de Processo Civil, o que há de melhor nele é a garantia expressa, já nos primeiros artigos, artigo 4º e artigo 6º, do princípio da primazia do mérito. Fiquei muito feliz de ter, né, um artiguinho, só conheci o menor, vou procurar o maior, do meu presidente da mesa aqui, professor Marcelo, que trata exatamente do princípio da primazia do mérito. Eu acho que ele é a grande viragem, a grande virada que o novo Código de Processo Civil traz. A gente olha pelo prisma dos precedentes, a gente olha pelo prisma da desformalização ou da instrumentalização do processo. A gente pode olhar o Código de Processo Civil, ainda mais um código desse tamanho e com essa importância, sob 1000 perspectivas. Porém, aqui eu gostaria de ressaltar aqui hoje é o princípio da primazia do mérito, porque ela é a consequência, na minha opinião, e vivo isso por profissão, porque há 15 anos
né? Eu sou assessora do Supremo Tribunal Federal, e lá eu pude perceber as consequências dessas sistemáticas antes dela nascer, ou seja, por que a sistemática da repercussão geral foi necessária, né? Eu brinco que são as consequências, porque de alguma forma já se começava a pensar diferente, mesmo antes de ter o filho. Como será que vai ser quando a repercussão geral nascer? Eu brinco que foi um período de gestação, né? Numa linguagem feminina, isso é super importante. A gestação da repercussão geral, que aconteceu principalmente a partir do ano 2002, e foi 2002 porque 2002 o Supremo teve o seu recorde de distribuição. Né? Foram 140 mil processos distribuídos aquele ano. Então o Supremo estava desesperado, né, por essa contingência, uma quantidade muito maior do que a sua capacidade de julgamento, estava esperando por uma decisão judicial fundamentada, porque assim exige a Constituição, dentro da sua dinâmica de processo. Então, a motivação foi essa, mas a repercussão geral sempre foi pensando como um filtro de acesso que pudesse dar alguma satisfação à sociedade civil de que era impossível uma corte de cúpula responsável pela jurisdição constitucional abstrata e difusa em sua última instância dar conta deste número de processos. Então, a repercussão geral nasceu a partir da emenda 45, foi regulamentada 2 anos depois pelo trio de leis, né, especialmente a 11.418 de 2006, e foi efetivamente implantada na rotina processual do Supremo Tribunal Federal em maio de 2007, quando a emenda regimental número 3 procedimentalizou, junto às secretarias da Corte, o exercício da verdadeira filtragem chamada sistemática da repercussão geral. E para dizer bem a verdade, nem foi em maio, foi em setembro, que foi quando o sistema chamado plenário virtual, que é o sistema onde a repercussão geral é analisada pelos ministros de forma assíncrona, portanto, é uma sessão de julgamentos virtual, não é um compartilhamento de decisões que depois precisa ir a uma sessão presencial. Os ministros votam assincronamente e virtualmente, um robô faz a contagem desses votos, produz uma decisão que a partir de um clique é publicada no Diário Oficial. Então, realmente é uma sessão virtual que é muito diferente, né, de plenários virtuais em que os ministros ou os juízes compartilham decisões para depois julgar presencialmente, já tendo vamos dizer assim, ordenado as suas posições e pré-compartilhado as suas posições. Então, o princípio da primazia do mérito tem uma importância crucial na sistemática da repercussão geral, porque exatamente onde o Supremo Tribunal Federal pode, através de uma filtragem, e aí a palavra é um pouco assustadora dentro do processo civil, é aterrorizante no mundo daqueles, né, que levam a sério, tem compromisso com a jurisdição constitucional, mas é um filtro que dá ao Supremo Tribunal Federal, isso sempre foi assim, e acredito que precise ser dito, um filtro discricionário ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não há um direito subjetivo, ainda que processual, ao recurso extraordinário. É um recurso, né, de última instância que vem a consagrar alguns temas de relevância nacional para serem apreciados pela Corte num determinado período de tempo. A repercussão geral passou por 3 fases. A primeira eu já expliquei rapidamente, foi a fase de implantação. É essa que durou mais ou menos de 2002 até 2007, 2008. Depois, a partir de 2009, 2010, ela passa por uma segunda etapa, que é a etapa de organização administrativa do próprio procedimento, né? Então, tinha que colocar no andamento processual os códigos específicos para dizer o mérito da repercussão geral julgada, repercussão geral reconhecida no plenário virtual, reafirmação de jurisprudência. Então, eram expressões novas, o Supremo não lidava com esses andamentos, essas fórmulas de julgamento que foram incluídas, e a gestão por temas. A gestão por temas é começar a olhar o recurso extraordinário não como um número, né, que já estamos em 1.200.000 e tanto, não como um número sequencial, mas como um tema. Um tema que chega à Corte para ela escolher, dentre esses temas constitucionais, aquele que tem relevância para ser julgada no seu próximo ano judiciário ou nos seus próximos 2 anos judiciários. A média, né, os números são muito importantes, mas eles realmente precisam de um afinamento que nos últimos 5 anos,
tanto pela participação da vida acadêmica olhando o Supremo, temos vários observatórios do Supremo feito nas faculdades, quanto o próprio Supremo Tribunal Federal produziram através da sua assessoria de gestão estratégica números, né, que estão em transparência no site. Você vai poder perceber que, em média, os processos de controle concentrado levam 5 anos para serem julgados e os processos de controle difuso, que são escolhidos nessa sistemática, 1 década. Então, há algo muito esquisito e muito errado que precisa ser consertado. Porque um período de 5 anos não é razoável. E todos os dispositivos eu separei. O artigo 4º, o artigo 6º, 139.9, 932, parágrafo único, 938, parágrafo 1º, 1029, parágrafo 3º. São todos artigos do Código de Processo Civil de 2015 que tratam da questão da primazia do mérito. E muitos deles associam a primazia do mérito ao tempo razoável de julgamento, que é um direito fundamental, incluído pelo poder constituinte derivado, mas que está lá no inciso 78, para ninguém ter dúvida de que é um direito fundamental, do artigo 5º da Constituição, o nosso artigo mais simbólico quando nós falamos em direitos fundamentais na Constituição de 88. E aí, qual é a minha consideração, já me encaminhando aqui para a fase final? A repercussão geral passou pela fase 1 de implantação, pela fase 2, né, que terminou há muito pouco tempo, ou seja, já existe uma gestão especializada para a sistemática da repercussão. No Supremo Tribunal Federal, nós não temos a sistemática dos recursos repetitivos. A sistemática dos recursos repetitivos, ela é do STJ, e ela foi parar dentro do Código de Processo Civil, como se houvesse também, porque ela é uma consequência da sistemática da repercussão geral. A sistemática da repercussão geral também organiza processos idênticos para serem mandados aos ministros do Supremo Tribunal Federal para que ele exerça a sua escolha discricionária sobre aquilo que vai ou não vai ser julgado naquele próximo período do Supremo, que infelizmente hoje o nosso termo de julgamento é 5 anos. Pode ser escolhido 1 ano, 2 anos, 3 anos. A Corte dos Estados Unidos escolhe o termo de 1 ano. Algumas cortes mundiais escolhem o termo de 3 anos, né? Ou seja, é muito provável que, dentro da sistemática natural, um processo que entrou no plenário virtual no ano X seja julgado dali 2 anos, dali 3 anos, dali 5 anos. Infelizmente, esse número está muito ampliado pela falta de consciência da Corte de que precisa organizar o seu calendário de julgamento a partir de um pressuposto de termo, ou seja, de um período, né, que vai conseguir avançar aqueles méritos. E é isso que nós estamos vivenciando como terceira fase. A terceira fase, eu acredito que vai ser implantada, né, nas próximas presidências. Já há uma preparação agora na presidência do ministro Toffoli, um trabalho de base bastante consciente. Então, acredito que daqui a 1 ou 2 presidências nós estejamos vivendo já essa terceira fase. O que vai ser essa terceira fase? Uma consciência da Corte de que, ao dizer que o processo não tem repercussão geral, ele esteja naturalmente compartilhando a jurisdição constitucional com o tribunal de origem. Ou seja, a última palavra em matéria constitucional pode ser de um tribunal de justiça, pode ser de um tribunal regional federal e pode ser do STJ. Isso quando eu vou falar nos próprios tribunais, e visitei pelo menos uns 23 estados já falando sobre esse assunto, causa um grande desconforto. Como assim? Né? Vocês é que sabem direito constitucional lá em Brasília. Eu fiz prioridade de começar a estudar aqui, porque pode ser que vocês sejam a última palavra em matéria constitucional de questões que o Supremo Tribunal Federal tenha dito que não é de repercussão geral. Né? Então, isso assusta um pouco, esse compartilhamento não é algo que a doutrina tenha assinalado, e a gente, de alguma forma, tem que se dar conta que nós precisamos olhar para os processos individuais como potenciais questões constitucionais, ou seja, preservar a Constituição desde a primeira instância. Analisar se existe uma inconstitucionalidade em concreto. Eu estou dando essa decisão porque a lei é assim, acho que essa lei é meio ruim, mas deixa que o problema não é meu, do legislador. Não. Né? A parte, na situação concreta, tem o direito ao afastamento de uma lei por uma inconstitucionalidade em concreto. Não vai ser uma declaração de inconstitucionalidade, como nós, né, estudamos processo civil e sabemos. É apenas um afastamento da lei para aquele caso com fundamento em uma incompatibilidade com a Constituição. Então, existe toda uma novidade que não é nova em termos de teoria, nem em termos de doutrina, nem em termos de nada, mas que não é a prática. Por quê? Porque nós deixamos uma ideia cultural no Brasil de que os juízes de primeiro e segundo grau são meras passagens para o processo constitucional. E não são. Né? O processo constitucional precisa de um olhar mais atento para as questões de mérito. E aí, a minha proposta, como eu tenho feito, né, em vários olhares e vários sentidos,
é que o Supremo Tribunal Federal ele deixe de ser um tribunal da federação, né? Um tribunal que 90% dos casos são julgados tendo em vista o direito tributário, o direito previdenciário, o direito administrativo, um tribunal do Estado, né? Tendo em vista a legitimidade para o processo concentrado, tendo em vista a superorganização da Advocacia Geral da União e da Advocacia Pública dos Estados, né? Eu digo que as melhores cabeças da década de 90 vieram parar nas advocacias públicas, então, pela quantidade, pela forma de lidar, e na advocacia privada não é muito rentável, ou pelo menos não é muito olhada essa jurisdição. Não existe processo eletrônico, o Supremo Tribunal Federal era muito longe do Brasil, então a jurisdição no Supremo passou a ser uma jurisdição do Estado. E aí isso fez com que os direitos fundamentais do cidadão comum, os direitos fundamentais que chegam aos recursos extraordinários, passassem a ser 98%, 99% negado provimento, ou seja, mantido o status quo do tribunal de origem, sem uma consciência sobre isso. Então é muito importante que o Supremo deixe de ser um Supremo Tribunal Federal, talvez da federação, dessas questões federativas, e passe a ser um Supremo Tribunal dos direitos fundamentais, o que só é possível a partir dessa gestão compartilhada e uma gestão mais consciente dos temas, né, efetivamente, que a repercussão geral pode trazer. Muitíssimo obrigada.